Hi there. Now let's do together section 1, listening comprehension, part C. Part C, short talks or mini lectures, ok? Vamos fazer juntos agora a última parte da section 1 de listening comprehension, que é a parte C. Na parte C, você terá short talks, que são conversas pequenas, ou são chamadas também de mini lectures, mini palestras. Geralmente, você ouvirá um professor falando sobre um tema. Qual é a dica para você ouvir? Você vai ouvir na sequência e prestar atenção a palavras ou conceitos novos introduzidos pelo professor. Porque assim como na Part B, onde você tem a primeira pergunta, que é uma gist question, que é uma pergunta objetiva e de essência, você terá também outras three questions, outras 3 perguntas, que são de details sobre o listening. Alright? Off we go? Bora lá? Vamos para o listening agora? Ok. Now we will begin Part C with the first talk. Now we will begin Part C with the first talk. Agora nós começaremos a parte C com a primeira palestra. Questions 39 through 42. Listen to a talk by an anthropologist. Listen to a talk by an anthropologist. Ouça uma palestra por antropólogo. To continue our series of recordings from the museum's archives, To continue our series of recordings from the museum's archives, para continuar a nossa série de gravações dos arquivos do museu, this afternoon you will have the opportunity to hear a preeminent Native American storyteller, Joseph Medicine Crow. you will have the opportunity to hear this afternoon you will have the opportunity to hear. Esta tarde você terá a oportunidade de ouvir a preeminent Native American storyteller, proeminente, notável historiador norte-americano, Joseph Medicine Crow. This museum is fortunate to have some of the recordings of legends and other stories he has collected from his native Crow culture. This museum is fortunate to have some of the recordings of legends and other stories he has collected from his native Crow culture. Esse museu é sortudo de ter algumas das gravações das lendas e outras histórias que ele coletou da sua própria cultura nativa, que é do Crow people. Which is one of the Plains Indian groups. Which is one of the Plains Indian groups, que é dos grupos de índios das planícies. To understand the significance of these recordings, it is important to remember that the history and traditions of Native Americans were not written down. To understand the significance of these recordings, para entender o significado dessas gravações, it's important to remember, é importante se lembrar, that the history and traditions, que a história e a tradição of Native Americans, dos nativos americanos, were not written down, não foram escritas. Instead, they were passed down from one generation to the next by tribal storytellers. Instead, they were passed down from one generation to the next by tribal storytellers. Ao invés disso, elas eram passadas de uma geração para outra pelos contadores de histórias das tribos. Often, these storytellers were specially trained. Often, these storytellers were specially trained.
Frequentemente, esses contadores de histórias eram especialmente treinados. They were chosen for the role when young and charged with remembering and sharing their people's oral history, a tradition that no longer exists. They were chosen for the role when young. Eles eram escolhidos para essa função ainda jovens, and charged with remembering e cobrados em ter que lembrar and sharing e compartilhar their people's oral history, a história oral de seu povo. A tradition that no longer exists, uma tradição que não existe mais. Joseph Medicine Crow recorded and saved the stories of his grandfather. Joseph Medicine Crow recorded and saved the stories of his grandfather. Joseph Medicine Crow gravou e guardou as histórias do seu avô. One of the Crow people's last war chiefs. One of the Crow people's last war chiefs, dos últimos chefes de guerra do povo Crow. He also collected the memoirs of other tribal elders. He also collected the memoirs of other tribal elders. Ele também guardou e coletou as memórias de outros elders, people, de outras pessoas idosas, de outras tribos. Today, the traditional tribal storytellers Joseph Crow knew as a young man are all gone. Today, the traditional tribal storytellers Joseph Crow knew as a young man are all gone. Atualmente, os historiadores das tribos tradicionais que Joseph Crow conhecia quando jovem estão todos mortos. So he must now gather information from their children and grandchildren. So he must now gather information from their children and grandchildren. Então, agora, ele tem que juntar, ele tem que reunir informações de seus filhos e netos. Now we'll hear a tape of this great storyteller as he recounts a legend of the Crow people. Now we'll hear a tape of this great storyteller as he recounts a legend of the Crow people. Agora nós iremos ouvir tape desse grande contador de histórias enquanto ele reconta uma lenda do povo Crow. The slides you will see accompanying this story are pictures of artifacts of various Plains Indian cultures. The slides you will see accompanying this story are pictures of artifacts of various Plains Indian cultures. Os slides que você verá acompanhando essa história são figuras dos artefatos de várias culturas dos índios das planícies. Number 39. What is the speaker's main purpose? Number 39. What is the speaker's main purpose? Qual é o propósito principal do speaker? Let's see. A. To introduce a recording of a Native American legend. Introduzir uma gravação de uma lenda norte-americana. B. To encourage young people to become storytellers, motivar os jovens para se tornarem contadores de histórias. C. To compare oral and written traditions, comparar tradições orais e escritas. D. To tell a famous story, contar uma história famosa. Então, a gente já sabe que ele quer mostrar, né, através do tape, uma história gravada de uma lenda norte-americana. E onde ele fala isso? Bem na introduction aqui. To continue our series of recordings from the museum archives, para continuar a nossa série de gravações dos arquivos do museu, this afternoon,
we will have the opportunity to hear a preeminent Native American storyteller, Joseph Madison Crow. All right? Good. Number 40. Why were storytellers important to Plains Indian cultures? Number 40. Why were storytellers important to Plains Indian cultures? Por que os historiadores, os contadores de história, eram importantes para as culturas desses índios das planícies? A. They were used to teach children the language. Elas eram usadas para ensinar a língua para as crianças. B. They carried news from one tribe to another. Elas carregavam notícias de uma tribo para outra. C. They preserved the society's history. Elas preservavam a história da sociedade Crow. D. They served as chiefs. Elas serviam como chefes. So, letter C. They preserved the society's history. Elas preservavam a história da sociedade. E onde a gente vê isso? Aqui. To understand the significance, to understand the significance of these recordings, it's important to remember that the history and traditions of Native Americans were not written down. Instead, they were passed down from one generation to the next by tribal storytellers. All right? That's it. Number 41. According to the talk, why are Joseph Medicine Crow's recordings especially important now? Number 41. According to the talk, why are Joseph Medicine Crow's recordings especially important now? De acordo com a palestra, por que que as gravações de Joseph Madison Crow são muito importantes agora? A. They are more comprehensive than earlier recordings. Elas são mais abrangentes do que outras gravações. B. They provide income for the Crow people. Elas provêm, elas fornecem uma renda extra para o povo Crow. C. Today's children do not enjoy Native American stories. As crianças de hoje não gostam das histórias nativas americanas. D. Without recordings, the stories might be forgotten. Letter D. Sem as gravações, as histórias podem ser esquecidas. E a gente vê lá quando ele fala exatamente aqui. Joseph Madison Crow recorded and saved the stories of his grandfather, one of the Crow people's last war chiefs. He also collected memoirs of the other tribal elders. Okay? Today, no, that's fine. Now, number 42. Number 42. Why does Joseph Medicine Crow collect material from storytellers' children? Number 42. Why does Joseph Madison Crow collect material from storytellers' children? Por que Joseph Madison Crow
coleta esse material dos filhos dos contadores das histórias da tribo. A. Children have better memories than adults do. As crianças têm memórias melhores do que os adultos têm. B. The traditional storytellers have died. Os contadores de histórias tradicionais morreram. C. He's interested in the children's reactions. Ele está interessado nas reações das crianças. D. The storytellers are too busy to be interviewed. Os contadores de histórias estão muito ocupados para serem entrevistados. Letter B. The traditional storytellers have died. Os contadores de histórias tradicionais morreram. Então, ele tem que ouvir agora as crianças, que são os filhos dos contadores antigos. Yes? Now, let's see here. Onde é que está? Today, the traditional tribal storytellers Joseph Crow knew as a young man are all gone, so he must now gather information from their children and grandchildren. Atualmente, os contadores de histórias da tribo que Joseph Crow conhecia quando jovem já se foram. Are all gone, died, morreram. Então, ele tem que juntar, né, as informações de seus filhos e netos. So far, so good? Tudo bem até aqui? I hope so. Thank you.